Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o presidente Lula, a Janja, cumprimentar a deputada presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ministro Mercadante, o Floriano Pêssaro, saudar aqui os parlamentares, amigas, amigos. Estamos hoje entregando ao presidente Lula o relatório final, uma síntese, presidente, de todo o trabalho dos 32 GTs, dos grupos técnicos, dos grupos da transição, e com uma inovação importante, a participação dos parlamentares, comissão dos parlamentares, senadores, deputados federais, dos 14 partidos políticos e outros até que não participaram da frente, e também a comissão social, sociedade civil organizada. Aliás, uma característica dessa transição foi a participação. Todo mundo queria estar aqui nessa casa democrática, né, dando a sua contribuição. Mais de 5 mil pessoas voluntariamente ajudaram nesse trabalho. Uma grande participação. Aliás, como foi a campanha e como será o governo do presidente Lula, governo democrático e participativo. Participação técnica. Nós tivemos aqui os melhores quadros da academia, do serviço público, dos poderes da República, quadros técnicos extremamente preparados, trazendo a sua contribuição. De forma transparente, fizemos dezenas de requerimentos de informação para ter todos os dados e poder apresentar a melhor síntese, o melhor relatório desse trabalho. De outro lado, economicamente, nós tínhamos direito por lei a 50 nomeações, foram 23. Então, fizemos uma economia grande, aí foi a mais participativa e a mais econômica. Mas o mais importante, fizemos uma síntese para que não haja interrupção dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, uma síntese do que o presidente Lula, a partir do dia 1º, vai encontrar. Infelizmente, nós tivemos um retrocesso em muitas áreas, né? O governo federal andou para trás. Então, o Estado que o presidente Lula recebe é muito mais difícil e muito mais triste do que anteriormente. Na questão da educação, nós tivemos enorme retrocesso. A aprendizagem diminuiu, a evasão escolar aumentou, os recursos para essenciais, como, por exemplo, a merenda escolar, ficaram congelados em 36 centavos. Então, nós tivemos quase um colapso dos institutos federais e das universidades. Portanto, um grande desafio aí pela frente. Na saúde, o Brasil sempre foi um exemplo para o mundo de imunização, né? Um exemplo para o mundo. Só para dar um exemplo, na poliomielite, nós temos 3 doses intramuscular, 2, 4 e 6 meses, que geralmente é feito junto com a pentavalente, né, com a vacina pentavalente. Então, a criança, a mamãe leva, o papai, toma a pentavalente contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite, hemófilos B, e já toma a poliomielite. E depois 2 reforços via oral, um com 15 meses e outro de entre 4 e 5 anos de idade. Esse segundo reforço, 50% das crianças não foram vacinadas. 50% não tomaram a última dose de reforço da poliomielite. Poliomielite mata e deixa sequela. Isso nós podemos verificar em inúmeras áreas. Aliás, 3 coisas mudaram o mundo: água tratada, vacina
e antibiótico. Fez a gente quase dobrar a expectativa de vida. Então, há um grande desafio pela frente na saúde. A má condução da questão da saúde, a maneira displicente e irresponsável, fez com que o Brasil, tendo 2,7% da população mundial, tivesse quase 11% das mortes por Covid, nesta pandemia mundial. E fico feliz, presidente, como médico, de ver que na PEC social, na PEC da vida, os recursos mais expressivos estão para a área da saúde. Os mais expressivos recursos que a PEC contemplou e a LOA serão destinados à saúde. Na cultura, nós tivemos uma redução de quase 90% dos recursos para a cultura. Quando cultura, economia criativa, é emprego, né? Emprego na veia, distribuição de renda e transformadora para melhor da sociedade. Na questão da violência, essa distribuição absurda de armas na mão das pessoas levou, infelizmente, a um recorde de morte de mulheres, o feminicídio. Nós tivemos, em 6 meses, 700 mortes, feminicídio e por arma de fogo. Nós tivemos, na agricultura, uma redução de 95% na Conab, nos estoques, por exemplo, de arroz. E essa diminuição dos estoques acabou levando a um aumento do preço de alimentos, que, por consequência, agravou a insegurança alimentar. Nós tivemos também, na área de infraestrutura, um país continental como o Brasil, o 5º maior país em extensão territorial, como é o país, as rodovias praticamente só quando tinham tapa-buraco. 93% das rodovias federais sem contrato de manutenção e prevenção. E agora vem chuva, né? A gente vem um período chuvoso. Aliás, na questão, nós estamos aqui no verão, na chuva, os recursos para defesa civil e prevenção de desastres foram reduzidos a praticamente 2 milhões de reais. Né? País que tem regiões montanhosas, ocupação urbana muitas vezes inadequada, onde a questão da defesa civil é extremamente grave. Na habitação, que proporciona o maior sonho da família, que é a casa própria, e, de outro lado, gera muito emprego na construção civil, praticamente zerou a faixa 1, que é a mais importante do ponto de vista social, porque são aqueles que ganham menos de R$ 1.800. Se privilegiou, né? Se tirou praticamente da possibilidade de casa própria as famílias de menor renda. Na questão da transparência, 26% dos pedidos de acesso à informação foram negados pelo governo federal. O governo é vida pública. Dr. Ulisses dizia, pública sei que é. É público, tem que ser transparente, à luz do sol. Então, uma restrição, além dos absurdos dos sigilos de um século, né? Coisa totalmente fora do momento em que o mundo vive. Na questão do meio ambiente, nós tivemos um aumento de 59% do desmatamento na Amazônia entre 2019 e 2022. E nas últimas semanas, agora, 30 dias, 1.216% aumento de queimadas, né? Então, uma devastação das florestas, não por agricultores,
mas por grileiros de terra, quando o grande desafio do mundo é a questão de combater as mudanças climáticas. Tivemos, na inserção do Brasil no mundo, o Brasil totalmente fora das grandes decisões dos organismos internacionais e nem sequer pagou a sua contribuição, sendo uma das maiores economias do mundo, dos países mais populosos, 5,5 bilhões, uma cifra recorde, de aportes que não foram feitos para organismos internacionais. Enfim, infelizmente, nós vimos que houve um desmonte do Estado brasileiro, mais de 14 mil obras paradas. Isso não é austeridade, isso é ineficiência de gestão, que vão precisar ser recuperadas. Enfim, uma tarefa hercúlea que vem pela frente. Eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial a Gleisi Hoffmann, pela sua liderança política. E a Gleisi é craque, ela é menor de idade, mas já tem uma experiência importante. Parabéns, viu, Gleisi? Agradecer ao Aloysio Mercadante. O Aloysio tem experiência legislativa, deputado, senador, executiva, ministro de várias áreas, e uma sólida formação acadêmica. E monta equipe, craque nessa área. Agradecer ao Floriano Pêssaro, trabalhou com o ministro Paulo Renato, no tempo do Fernando Henrique, na área da educação, deputado federal, trabalhou conosco na área social. Agradecer aos parlamentares, os movimentos sociais, o Marcos Rogério, abraçando todas as equipes que se dedicaram aí, aos funcionários do Banco do Brasil, das equipes de gestão, enfim, todo mundo que ajudou. E agradecer especialmente ao presidente Lula. O Brasil deve muito ao senhor, presidente. Não fosse a sua liderança, não fosse o seu carisma, a sua identidade com o povo, essa capacidade de interagir, de ouvir, de auscultar, de sentir o sentimento e da alma do povo brasileiro, nós não estaríamos hoje aqui. E estamos aqui com muita confiança. Diz que transição é travessia. A caravela chegou a Porto Seguro, com as velas pandas de sonho, aladas de esperança. Vamos ao trabalho. Neste momento, o senhor coordenador-geral da transição e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin entregará ao presidente eleito o relatório final da transição. Esse documento estará disponibilizado para a imprensa no sítio eletrônico do Gabinete da Transição.